volta aqui ao estúdio, programa Algo Mais. Faço uma pergunta a vocês. Vocês já ouviram falar em musicoterapia? Sabem o que é isso? Se não, vão ficar sabendo agora, porque para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com Daniel Rey, que é musicoterapeuta. Seja bem-vindo, tudo bem? Prazer em tê-lo aqui. Obrigado. E começa aí explicando para o pessoal, né, o que é a musicoterapia. Sim. Bom, musicoterapia, como o nome diz, a gente utiliza a música como uma ferramenta para terapias, né? E só que falar de musicoterapia é uma coisa muito ampla, porque a gente pode utilizar a musicoterapia desde da clínica, voltando, por exemplo, para crianças, adolescentes, adultos, idosos, todas as faixas etárias, como também a gente pode utilizar como dentro de empresas, estimulando o trabalho das pessoas, estimulando a socialização entre as pessoas. A gente pode utilizar nessa questão da reinserção social, como trabalhando em bairros, associação de bairros, trabalhando em presídios, enfim. A musicoterapia ela pode se abranger num mercado muito grande, né, em lugares incontáveis ali, principalmente por causa do efeito que a música tem sobre as pessoas. Sim, né? que é então, incontestável, né? Exato. Mas e quais são os elementos que são utilizados durante a musicoterapia? Som, Certo. vamos chamar assim, são sons. Porque a música ela é feita disso. Tipo sons e instrumentos, equipamento de som. Sim, a gente utiliza instrumentos e equipamentos. Tanto Certo. a música que a gente produz na hora, quanto também aquela música já pronta, mecânica, que a gente chama, né? Com aparelho de som, etc. Mas o interessante da musicoterapia é que a gente não utiliza necessariamente música. A gente utiliza elementos da música. Então, por exemplo, a música ela tem ritmo, ela tem melodia, ela tem os instrumentos, os timbres. E cada coisinha, cada pedacinho desse daí da música a gente pode utilizar dependendo do nosso objetivo. Por exemplo, só para a gente ter uma ideia, quando trabalha com gestante, né, dentro do corpo humano tem uma série de sons que a gente não sabe que tem, né, mas está ali, tudo se movimentando ali dentro. Esses sons são passados também para o feto, né, para a criança que está ali se desenvolvendo. Quando a criança nasce, se aquela mãe teve algum problema, algum trauma na gravidez, etc., a gente pode buscar através desses sons intrauterinos e intracorporais, a gente pode buscar algum elemento sonoro para poder ajudar aquela criança num tratamento. Né? Isso daí é uma técnica que já tem 30, 40 anos que tem sido trabalhada, né? Que foi desenvolvida para ajudar, por exemplo, crianças e adolescentes. Né? Qual é a maior demanda, né, no seu caso, que você recebe lá no seu consultório? A gente atende bastante crianças e idosos, né, meu foco pessoal é clínica. Né? Sim. Então, e os maiores benefícios que eles estão tendo com a musicoterapia, quais são? Bom, aqui em Teresina a gente está começando o trabalho da musicoterapia. Né? Ainda não existem profissionais da musicoterapia, me perdoe, Teresina não, né? Maceió. Vou perguntar porque a gente veio de Teresina, certo? Tô me então você é recém-chegado? Isso, tem um ano que eu estou aqui na cidade, aqui em Maceió, e com o trabalho da musicoterapia um pouco mais de 6 meses. Então, assim, em Teresina a gente trabalhava muito com essa faixa etária, né? Crianças e idosos, nas clínicas, porém aqui em Maceió, na verdade em Alagoas inteiro, não existe ainda musicoterapia, por assim dizer. Por quê? Porque a musicoterapia ela é uma área acadêmica, existe uma formação tanto de graduação como de pós-graduação. Então existem muitas pessoas que por serem musicistas, utilizam a música como educação musical e colocam o nome de musicoterapia. Então, assim, podem fazer e eu conheço muitos que fazem trabalhos lindos, mas não tem o mesmo olhar terapêutico que o musicoterapia. Utilizam ali a música enquanto arte, né, para tocar pessoas também, não só o instrumento, e acaba, é lógico, fazendo um trabalho com emoção, com comportamento, mas precisa ter uma formação, então, em musicoterapia para fazer um trabalho terapêutico. Sim, exato. Por quê? Porque um professor ele tem um olhar pedagógico, o terapeuta ele tem um olhar terapêutico. Né? Então,
quando a pessoa ela não conhece essa linha terapêutica, ela na verdade ela ensina um instrumento. O que, claro, já trabalha muitas coisas dentro de uma pessoa. É uma coisa excelente. Mas eu trabalho com autistas, né? A musicoterapia, ela é muito empregada. E aqui em Maceió eu sei que tem trabalhos. Tem. E são, acredito que sejam psicólogos que fazem Exato. esse trabalho. É nesse sentido que a gente falou, que são musicistas que utilizam a música no trabalho. Ou um psicólogo que utiliza a música, mas não tem uma formação acadêmica em musicoterapia. Que aqui em Alagoas não existe, então, a graduação. Bom, pelo menos nas associações de musicoterapia, que existe uma associação, uma União Brasileira das Associações de Musicoterapia, UBAM. E existem as associações estaduais de musicoterapia. Aqui em Maceió, a gente não tem, aliás, em Alagoas, a gente não tem uma associação de musicoterapia. E na UBAM, que é essa União Brasileira, a gente também não tem formação de musicoterapeutas formados aqui. Então tem eu e tem mais 2 colegas que estão se formando aqui em Maceió, né, que estão indo para o Rio de Janeiro estudar para poder trazer aqui a musicoterapia. Então é essa a informação que a gente tem. Agora, se existe algum colega musicoterapeuta, a gente até convida, né, faça contato para a gente poder conhecer. E os que ainda não são musicoterapeutas, que se aproximem para a gente conversar, dialogar e abrir esse campo de trabalho aqui, que é uma coisa que vai beneficiar muitas pessoas, como em outros lugares a gente já tem visto acontecer. Ótimo. E a quais grupos a musicoterapia ela é recomendada? Eu entendi que é bem amplo, é bem vasto. Sim. Mas quais são os principais grupos, né, que podem ser beneficiados pela musicoterapia, Daniel? Vamos falar da área que eu tenho mais propriedade, né, que é a parte clínica. Olha, toda essa área da infantil, da criança, né, do desenvolvimento da criança, e a musicoterapia ela é recomendada. Pode pegar a parte do desenvolvimento neurológico, pode pegar a parte do desenvolvimento psicológico, desenvolvimento físico, inclusive, né? A parte da reabilitação, por exemplo, um adulto, um idoso que sofreu um acidente de trânsito, por exemplo, né? Então, a musicoterapia, ela se associa com outras áreas, como a fisioterapia, como a fonoaudiologia, como a terapia ocupacional, para poder ampliar, para poder melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E tem muito a ver também com a comunicação, não é isso? Sim. Interpessoal. Exato. Ela vai ajudar, num caso desse, como você falou, o exemplo de um acidente, às vezes é afetado a nível de linguagem, Sim. Então essa técnica, essa terapia pode auxiliar. Totalmente, porque a gente tem a gente sabe que comunicação, a linguagem, ela não é só falada, né? Existe a linguagem, a expressão corporal, etc. A música, ela é uma linguagem não verbal, ou seja, eu não preciso falar para me comunicar com alguém. E através da música, a gente cria um canal de comunicação com uma criança, por exemplo, que seja um autista, que é muito comum de ser introspectivo, né? E é muito interessante, justamente, de ver que crianças que não falam, Sim. De repente elas cantam, né? Estão escutando ali a música e começam a cantar. Que se não cantar, pronunciando mesmo todas as palavras, pelo menos gera um som, ou a gente vê na expressão corporal dela uma emoção, né? Você vê que às vezes a criança está toda distraída num mundo ali totalmente inacessível para a gente. Mas de repente, através de um som, não necessariamente uma música, a gente chama a atenção dela. E quando ela faz esse contato com a gente já sabe, bom, conseguimos, né? Estabelecemos uma comunicação com ela. E através daí se desenvolve a terapia, né? Através daí a gente vai entendendo como chegar para se comunicar com essas pessoas. E seguindo essa linha, é possível também ter pessoas com problemas de locomoção, né, de movimento, que trabalhando na musicoterapia, elas começam a se movimentar, dançar. Isso é possível também? Isso é incrível, porque um dos elementos da música, como a gente falava, é o ritmo, né? Então, toda pessoa na hora que caminha tem um ritmo, a pessoa na hora que fala tem um ritmo, né? Então, muitas vezes a gente não se dá conta de que a música, ela dispara certos processos mentais do sistema nervoso ali que facilitam a reabilitação de uma pessoa, por exemplo, que tem um mal de Parkinson, que sofreu um AVC, coisas desse tipo. Um acidente mesmo, um acidente físico, né?
Então, isso daí, com o elemento do ritmo, a gente facilita com que a pessoa volte a caminhar, ou pelo menos ela melhore, como a gente sempre fala, melhorar a qualidade de vida da pessoa. Porque tem alguns casos que não tem como reverter, não tem como voltar ao normal, vamos chamar assim, né, do que a pessoa tinha antes desse acidente. Agora, tem como a gente chegar num nível muito melhor através de ferramentas como a musicoterapia. Mas existe um tempo específico para o tratamento ou não? Vai acompanhando a evolução? Isso depende da evolução do caso, né? E como essa evolução ela é medida? Como qualquer outra terapia, como qualquer outra situação médica, clínica, né? Existe avaliação. Quando a gente consegue trabalhar multidisciplinarmente, com terapia ocupacional, com fisioterapia e outros, um médico, né, acompanhando ali o caso, então a gente vai trocando as informações e a gente chega num limite. Por exemplo, a gente percebe, bom, até aqui eu consigo ajudar. Mais do que isso, eu pessoalmente, por exemplo, não consigo. Então a gente dá alta para esse paciente também. Então, como qualquer outra especialidade médica, existe a alta desse paciente. E para ver os resultados, existe uma média de tempo? É um pouco complicado também, mas a gente já viu casos de no primeiro mês a família chegar e falar, nossa, melhorou tal coisa, eu já consigo me comunicar, eu já entendo o que ele quer dizer, eu já entende assim, coisas que às vezes no dia a dia que as pessoas não percebem. Um caso que a gente atendeu de uma senhora com mal de Parkinson, por exemplo, que o mal de Parkinson, uma das coisas que acontece é que a expressão vocal vai diminuindo, tanto o volume de voz como a articulação. Então é quase impossível você escutar quando uma pessoa fala. Agora, com o canto, essa pessoa volta a se expressar, ela consegue cantar quase normal, né? Então ela produz som, só que ela perdeu a capacidade de articular isso. E passando um mês ou dois ali, a gente já teve relato dos próprios terapeutas que acompanhavam o caso dessa senhora, de que ela conseguia já se comunicar melhor verbalmente, né? E isso depois que a gente começou a trabalhar especificamente a fala com a musicoterapia. Então, com a melhora ali durante a terapia, exercitando, Sim, né, sim. de certa forma, o canto, acontece daquele paciente se comunicar em Isso. relação à fala de uma forma melhor. Que aí, no caso, a gente utiliza técnicas do canto, né, da técnica vocal, só que com esse olhar terapêutico, ou seja, a gente tem um objetivo traçado da onde a gente quer chegar, e isso daí é que faz a diferença. Ou seja, a gente não tem a intenção de que aprenda a cantar, a gente tem a intenção de que se desenvolva tal objetivo, né? E quando chega nesse objetivo, talvez ali a gente já tenha a alta daquela pessoa. Ou, se a gente achar que ainda necessita trabalhar alguma coisa, aí a gente continua o processo. Ok. Né? Então, aproveito para parabenizar, né, por esse trabalho lindo que você faz, sendo pioneiro aqui no estado, vindo de Teresina para cá para executar isso. E aproveita o momento, passa os seus contatos, telefone, redes sociais. Bom, antes de mais nada, a gente que agradece o convite, né, de poder expor, poder passar para as pessoas que existem. Mas como a gente dizia, não é que não exista pessoas trabalhando já com música, né? Mas é que a formação da musicoterapia, até onde a gente conhece, não tem, né? Mas enfim, a gente queria também deixar o contato, que a gente está atendendo na clínica Fisioteravida, tem unidade na Jatiuca, na Ponta Verde, no Farol também. O telefone de contato lá é 3338-4585. E tem o meu telefone pessoal também, quem quiser entrar em contato, o WhatsApp é 98131-2021. Ok. Bom, gente, então, parabenizo mais uma vez, agradeço, né, a sua presença e vou chamar o intervalo, mas fiquem ligados que voltamos já já.